O livro de Efésios é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, endereçada à igreja em Éfeso, uma cidade na Ásia Menor, atual Turquia. Escrito provavelmente durante o período de prisão de Paulo em Roma, por volta dos anos 60-62 d.C., o livro de Efésios se destaca por seu conteúdo teológico profundo e suas instruções sobre como viver uma vida cristã significativa. A carta começa com uma saudação calorosa e uma expressão de gratidão pela fé e amor dos efésios. Paulo, então, passa a discutir temas centrais, como a reconciliação por meio de Cristo e a unidade dos crentes, independentemente de suas origens culturais ou étnicas. Ele enfatiza que Cristo é a cabeça da igreja e que os crentes são membros interligados de um só corpo espiritual. Paulo também aborda a graça salvadora de Deus, destacando que a salvação é um dom gratuito recebido mediante a fé, não pelas obras. Ele encoraja os crentes a abandonarem seu antigo modo de vida e a se revestirem da nova natureza em Cristo. Paulo fornece orientações práticas para viver uma vida de santidade e amor, incluindo instruções sobre como maridos e esposas, pais e filhos, empregadores e empregados devem se relacionar. Outro tema importante é a batalha espiritual. Paulo descreve a necessidade de estar preparado para enfrentar as astutas artimanhas do inimigo espiritual, usando a armadura de Deus como proteção. Ele descreve a espada do Espírito como a palavra de Deus, que é uma arma eficaz na luta contra as forças do mal. O livro de Efésios culmina com uma exploração profunda do amor de Cristo e sua relação com a Igreja. Paulo enfatiza a importância de imitar o amor sacrificial de Cristo em nossos relacionamentos e exorta os crentes a viverem uma vida cheia do Espírito Santo, que os capacita a viver em harmonia, gratidão e submissão mútua. Em resumo, o livro de Efésios é um guia espiritual que explora temas fundamentais como a unidade na Igreja, a graça de Deus, a santidade e a batalha espiritual. Suas lições atemporais continuam a ser relevantes para os cristãos de hoje, inspirando-os a viver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Aqui estão 10 passagens importantes do livro de Efésios. Efésios 1, versículos 3 e 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 4, versículos 1 e 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, versículos 22 e 25. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 6, versículos 10 de novembro. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 18. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essas passagens representam alguns dos temas e ensinamentos-chave do livro de Efésios. Lembre-se de que esses versículos podem ter um significado mais profundo quando lidos no contexto do livro como um todo. O livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 60-62 d.C., durante o período em que ele estava preso em Roma. Para compreender o contexto histórico do livro, é importante considerar tanto a situação da igreja em Éfeso quanto o contexto mais amplo do Império Romano na época. Situação em Éfeso. Éfeso era uma cidade importante na Ásia Menor, atual Turquia, durante o Império Romano. Era um centro comercial e cultural, conhecido por seu templo dedicado à deusa Artemis, ou Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade também tinha uma grande diversidade de povos e culturas, tornando-a um caldeirão de influências religiosas e filosóficas. A igreja em Éfeso havia sido estabelecida por Paulo durante uma de suas viagens missionárias anteriores. Ele tinha um relacionamento especial com essa igreja, tendo passado cerca de 3 anos ministrando e ensinando lá, Atos 19. O contexto em Éfeso incluía desafios como a influência do paganismo, a prática da magia e a idolatria, que os convertidos enfrentavam ao se tornarem cristãos. Contexto do Império Romano. O Império Romano estava em seu auge durante o período em que o livro de Efésios foi escrito. A cidade de Roma era o epicentro do Império, exercendo grande influência política, cultural e econômica em todo o mundo conhecido naquela época. No entanto, os cristãos enfrentavam desafios significativos sob o governo romano. Os cristãos eram minorias religiosas nas cidades do Império, e enfrentavam perseguições esporádicas por parte das autoridades locais ou romanas, dependendo do imperador e das circunstâncias. Paulo, enquanto estava preso, vivenciou as dificuldades enfrentadas pelos cristãos, e suas cartas frequentemente traziam encorajamento, instrução e direção sobre como viver uma vida cristã em meio a essas adversidades. O contexto histórico do livro de Efésios, portanto, é moldado pela interação entre a igreja em Éfeso, a cultura diversificada da cidade e os desafios enfrentados pelos cristãos no Império Romano. Paulo escreveu essa carta para fortalecer a fé dos efésios, ensinando sobre a obra de Cristo, a unidade dos crentes e os princípios fundamentais da vida cristã, com o objetivo de equipá-los para viverem como luzes em um mundo espiritualmente desafiador. Testando seus conhecimentos. Aqui está um quiz com 10 perguntas relacionadas ao livro de Efésios. Cada pergunta é seguida por 4 opções de resposta. Tente escolher a resposta correta. Pergunta 1. Qual é o tema principal abordado no livro de Efésios? A. A história da criação do mundo. B. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. C. A batalha entre o bem e o mal. D. A unidade na igreja e a vida cristã. Pergunta 2. Qual é o significado da palavra Efésios no contexto do livro? A. Um termo grego para vida eterna. B. O nome de um apóstolo que trabalhou com Paulo. C. O nome da cidade onde Paulo estava quando escreveu a carta. D. Uma palavra hebraica que significa paz. Pergunta 3. Como Paulo descreve a armadura que os cristãos devem vestir? A. Armadura de bronze e ouro. B. Armadura da justiça e do conhecimento. C. Armadura da obediência e do serviço. D. Armadura de Deus. Pergunta 4. Qual é a metáfora usada para descrever a relação entre Cristo e a Igreja? A. A metáfora da árvore frutífera. B. A metáfora do corpo humano. C. A metáfora da montanha alta. D. A metáfora do sol e da lua. Pergunta 5. Qual é a exortação dada aos maridos em Efésios? A. Que liderem suas esposas com autoridade rígida. B.
Que sejam submissos às suas esposas. C. Que amem suas esposas assim como Cristo amou a Igreja. D. Que ignorem suas esposas e foquem no trabalho. Pergunta 6. O que Paulo instrui os cristãos a fazerem em todas as ocasiões? A. Ficar preocupados com o futuro. B. Perseverar na oração. C. Discutir com os outros. D. Viajar para outras cidades. Pergunta 7. Qual é a característica que Paulo destaca como fundamental para a vida cristã? A. Riqueza material. B. Sabedoria filosófica. C. Humildade e paciência. D. Popularidade entre os não cristãos. Pergunta 8. Qual é a comparação feita entre a armadura espiritual e elementos do mundo físico? A. Um escudo de bronze. B. Uma espada de aço. C. Uma armadura de ferro. D. Um cinto de verdade. Pergunta 9. Qual é a fonte de salvação, de acordo com o livro de Efésios? A. Boas ações. B. Conhecimento secreto. C. Fé em Jesus Cristo. D. Rituais religiosos. Pergunta 10. Qual é a atitude que os crentes são encorajados a ter em relação uns aos outros em Efésios? A. Competição e rivalidade. B. Tolerância com crenças diferentes. C. Amor, bondade e perdão. D. Ignorar os outros para evitar conflitos. Respostas: D. C. D. B. C. B. C. D. C. C.